Olá, família, trazendo aqui um assunto bem interessante, que daria um vídeo de quase 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, 3 dias falando sobre esse assunto, né? Nós vamos falar sobre Maria Mulambo e Padilha não se bicam, ou Padilha e Mulambo não se bicam. Será que é verdade? Quem inventou, quem disse essa maluquice, né? Logo as duas que trabalham junto em prol do adiantamento espiritual e do desenvolvimento mediúnico dos filhos da casa, do terreiro, né? Então, mas porque tem o Itã, tem uma história, né? Tem as histórias, né, das entidades. Essas histórias das entidades eu descarto todas. Eu não sei se dá para tirar alguma utilidade, né? Que elas tiveram rixa entre elas, né? Que Pombagira foram de Cabaré, tiveram passagem pelo Cabaré, né? Tem aquela história lá da Pombagira Rosa Caveira, que tem o cemitério dela numa cidade aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, não sei aonde, hein? Tem lá de uma mulher que voltou lá pro cabaré, depois pôs roupa de noiva e botou fogo no próprio corpo, né? Porque um cara rico não quis casar com ela. Então, a história da Rosa Caveira. E faz milagre, tá lá. Mas a maioria da história eu descarto por quê? As entidades elas não tiveram passagem por essa terra, gente. Mas como assim elas não têm passagem? Sim, elas estão no nosso, elas vivem no nosso plano, no nosso meio. Elas vivem à esquerda, elas estão mais próximas, né? Que elas vivem essa energia. É uma energia, né? São espíritos encantados, milenares desde a fundação do mundo. Então essa energia da esquerda, elas estão mais próximas, porque elas estão aqui na rua, né? Na encruzilhada, no cemitério, né? Ou elas descem também em um plano lá para poder prender os eguns, né? Aqueles espíritos sem luz mesmo, né? Prender eles, né? Então, nessa parte, eles têm passagem aqui no nosso meio. E Aruanda também, da direita, 7 linhas da direita, depois que sobe do médio, vai para um lugar chamado Aruanda, que é aqui mesmo, não é o céu, é aqui nesse plano mesmo. É por isso que quando a gente vai receber algum, a gente medita, mentaliza na praia. Caboclo, você mentaliza nas matas, na cachoeira. E à esquerda, você mentaliza na rua, na encruzilhada ou no cemitério. Aí vem aquela energia forte e você se deixa levar e a entidade toma. E você não tem medo de cair porque a entidade não deixa você cair. É assim o passo a passo para você entrar em transe na esquerda. Então, voltando lá, ela não existe rixa entre as entidades. Ainda mais Maria Mulama e Maria Padilha, entendo? Aonde está uma Maria, a outra Maria tá também. Tá junto, tem a outra Maria também. Aonde tem uma Maria, tem a outra Maria. Então, assim, elas são muito, elas se bicam e bicam muito, né? O que acontece é briga de ego. Às vezes é o. Ah, as entidades. Imagine só, as entidades vão brigar por causa de fulaninho que não se dá bem com a outra. Ou então, tem um. Como a maioria está em desenvolvimento, ou viver, né? Tem a mediunidade consciente. Então acaba usando, alguém acaba usando, né? Um ou outro acaba usando a entidade como pretexto para se atacarem, né? Isso acontece quando é briga de médios, né? Então as entidades elas não tiveram passagem para essa vida. Então eu não acredito muito nessas histórias. Na verdade, elas existe uma hierarquia na Guimbanda, né, na esquerda, né? Vou falar esquerda porque eu também não acredito na Guimbanda, que a Guimbanda não tem liturgia, né? Embora que na minha região aqui eu conheço 2 guimbandeiros, né? Não sei onde fica esse terreiro que eles frequentam, mas a Guimbanda não tem liturgia, porque para ser uma doutrina, uma religião, tem que ter a liturgia própria. A Umbanda tem a sua própria liturgia. Apesar que estão emprestando muito do kardecismo e do candomblé, enfiando dentro da Umbanda, mas a Umbanda tem a própria liturgia. A Umbanda é possessão. O espírito não fica só encostado, acropado. Isso aí, isso aí é kardecismo. No kardecismo, o espírito de luz fica só encostado. A Umbanda não, a Umbanda é possessão, o espírito entra. Ele desce no corpo da pessoa inteira e sobe. Então as entidades, não existe rixa entre as entidades. Existe um código de ética e existe uma hierarquia na esquerda. É uma hierarquia semelhante ao exército, né? Tem lá os maioral, o chefe lá, né? O chefão, né? Que é o Lúcifer, né? Tem palavra embaixo aqui. Lúcifer, então ele é o chefão. Então o rei manda e todos obedecem. Simples assim. O rei manda e todos obedecem.
Então tem lá a ordem lá. O primeiro lá, o maioral, ele manda no Exu Marabô e no Exu Mangueira. E daí segunda ordem, a terceira ordem. E as Pombageiras é uma falange. E são governadas pelas três. As duas governam junto, Maria Mulambo e Maria Padilha. E a Pombagira Rainha. As três governam junto, a falange das Pombageiras. Tá? Aí todas as Pombageiras se submetem a essas três. A Rosa Caveira, a Dama da Noite, a Cigana, a Sete Encruzilhada, a Sete Saia. Que mais? Carucacaia, uma coisa assim. Com mais? Qual outros famosos aí conhecidos? Vocês colocam aqui na descrição, aí. Colocam no comentário. Então, assim, todas obedecem a essas três pombagiras. São super poderosas. É que uma fica jogando sotaque na outra. Contra uma. Elas têm, as pessoas confundem porque quando elas abaixam nos médios, elas são muito liberalistas, né? Então elas jogam sotaque de palavra, mas é só de palavra, uma contra a outra, assim, uma da outra, né? Que elas são bem assim, à frente do tempo, né? Das mulheres, né? São bem futuristas, bem modernas, né? E sempre foi assim. Então ela joga sotaque, daí o pessoal pensa que elas estão brigando, mas não existe. Que nem eu falei, não existe rixa entre as entidades. E ainda mais a esquerda, que existe um código de ética. Então tem o maioral lá, com o padre Lucifer, ele pega, ele é o rei, né? Então ele manda e todos obedecem. Pronto. Até as pombagiras se submetem a eles. Então, as três, Maria Mulambo, Pombagira Rainha, e a Padilha, Mulambo e a Rainha, elas governam a falange das pombagiras. Então é isso aí. E as submete ao maioral no Exu lá. Então, é isso aí. O que existe é o ego entre os médios, né? E quem tem que. Aí a entidade tem que ser doutrinada. Não, quem tem que ser doutrinado é o médium. As entidades jamais, elas não precisam ser doutrinadas. Elas são muito evoluídas, né? Então quem tem que doutrinar o Pai de Santo é a própria pessoa ali. Então deixa aqui teu like, tá bem explicadinho. Até a próxima.